Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é dia 3, de setembro do ano de 2019, 19 dias. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que tem a ver aí com a galera que gosta de televisão, né? Vou fazer aqui não é exatamente fatos nostálgicos, porque esse programa, né, esse jornal existe até hoje, né? Eu vou falar sobre os 50 anos do Jornal Nacional, né? Eu sei que muita gente aqui no meu canal gosta quando eu falo de assuntos de televisão. Eu sei que muita gente, por causa dessa onda anti-Globo, né, anti-globista, não vai gostar do meu canal, vai chamar de Globo lixo. Mas tudo bem, se você não gosta da Rede Globo, por favor, se retire do meu canal. Se você não importa de eu falar da Rede Globo, você gosta de televisão, do universo televisivo, fica aqui comigo, assiste esse vídeo porque vocês vão gostar. Sobre os 50 anos do Jornal Nacional, no dia 1º de setembro de 1969, entrava ao ar na primeira vez o Jornal Nacional. O Jornal Nacional que praticamente virou aí por muitos anos, o porta-voz de notícias para o Brasil, né? Então, por exemplo, o povo brasileiro sabia das notícias através do Jornal Nacional. Eu estou falando isso no termo do passado, porque hoje em dia as pessoas têm acesso a notícias de outras maneiras, sobretudo pela internet. Então, hoje em dia você não precisa, por exemplo, esperar assistir o Jornal Nacional, né, à noite, depois do dia de muito trabalho, né, para você saber o que está acontecendo no mundo. Hoje em dia, no intervalo do trabalho, você olha na internet, você já sabe o que está acontecendo, né? Mas há muitos anos atrás, até um tempo atrás, né, e isso eu presenciei muito isso, a gente se informava muito através do Jornal Nacional. Muitos vão dizer, mas os outros canais, as outras emissoras tinham seu telejornal. Sim, todas as emissoras teve seu telejornal. Muitas emissoras criaram seus telejornais inspirados ao Jornal Nacional, né? Entre eles o Jornal da Manchete, né? Que eu lembro que era um jornal que passava... O Jornal Nacional passava 8 horas por aí, o Jornal da Manchete passava às 10 da noite. E detalhe, o Jornal da Manchete passava coisas que de repente o Jornal Nacional não passava, porque às vezes pipocava alguma notícia que acontecia depois, né, do Jornal Nacional, era um furo, uma coisa num furo. Aí tivemos aí o TJ Brasil no SBT, o SBT Brasil atualmente, a Record, né, fazendo aquela cópia do Jornal da Record, que antigamente o Jornal da Record era outro nome, né, mas tudo bem. E aí essa fórmula foi criada aí, pela Rede Globo em 1969. O Jornal Nacional, curiosamente, foi o primeiro telejornal a ser transmitido em rede, isso mesmo, em rede. Até então, as emissoras, até a própria Rede Globo, ela transmitia seus telejornais locais com notícias nacionais. Então, por exemplo, a Globo, por Rio, ela fazia um telejornal só para lá, mas com notícias, digamos, de todo lugar. Inclusive notícias de São Paulo, por exemplo, de Brasília, por exemplo, né? E os outros canais, a Tupi também era local, a Record era local, né? A Tupi era uma emissora concorrente da Globo, né? Era mais forte que a Globo naquela época, pra você ter uma ideia, né? A TV Tupi, que não existe mais, né? Para quem é mais jovem aí, que não sabe o que é a TV Tupi, né? TV Tupi é um canal que existiu no Brasil até 1980, né? Inclusive em São Paulo, a concessão, o canal que hoje é usado pelo SBT era da TV Tupi, né? Uma curiosidade aí. E o Silvio Santos também foi um dos sócios da TV Tupi. Uma outra curiosidade aí, mas não tem nada a ver com o Jornal Nacional. E naquela época a televisão era muito regionalizada e estava sendo implantado no Brasil o sistema de rede, né? E a Globo estava começando a adquirir afiliadas, né, retransmissoras. A primeira foi aqui em São Paulo, né, a Globo São Paulo, que era a antiga TV Paulista, né, que em 69, curiosamente, a TV Paulista virou Globo São Paulo. Não, foi em 66, não, eu estou confundindo. Parece que ela conseguiu outras emissoras nesse período. Ela tinha emissoras próprias e depois emissoras afiliadas, né, que emissoras particulares de outros donos, mas que fazem uma parceria com a Globo, vamos dizer assim, né? Um exemplo, a TV Tem, que é do grupo Traffic, que faz uma parceria com a Globo, né? A TV Tem, que é daqui da região de Bauru, de Jundiaí, de vários lugares do estado de São Paulo. Um exemplo, né? Vamos lá, o Jornal Nacional, o principal jornal da Rede Globo, com cerca de 45
minutos de duração. Faz a cobertura completa das principais notícias do mundo, pautada pela credibilidade, isenção e ética, né? Muitos até discordam disso, mas eu não estou aqui para a gente criticar, estamos aqui para falar, né? Para mostrar didaticamente a história do Jornal Nacional. William Bonner e Renata Vasconcelos apresentam atualmente, né? Como eu tinha dito, né, em 1º de setembro de 1969 se tornou o primeiro telejornal a ser transmitido em rede nacional, né? Então essa aqui foi a imagem, essa aqui é a imagem de foto, né, da primeira edição do Jornal Nacional. Eles não têm vídeos, né? Infelizmente houve um incêndio na sede da Globo, se não me engano, em 1976, que fez os acervos serem perdidos, né? Então, infelizmente, a gente não tem a imagem, né, do primeiro telejornal nacional, mas temos aí fotos, né? Então, temos fotos, né? Vamos lá, 50 anos de bancada, assim, quem foi os primeiros, né, apresentadores do Jornal Nacional? Foi o Newton Gomes, acho que já falecido, se não me engano, e o Cid Moreira, isso mesmo, o Cid Moreira, aí, que aparece às vezes nos comerciais aí, né, Cid Moreira. Isso é fantástico, tenta imitar o Cid Moreira, mas, né, 2 anos depois, né, da estreia, a bancada foi renovada em 71 com Newton Gomes, foi substituído pelo Eduardo Ornado Rosas, que permaneceu na emissora apenas aquele ano. Em 1962, o Sérgio Chapelin, né? Quem não conhece Sérgio Chapelin, que hoje apresenta lá o Globo Repórter, né? Acho que ele se aposentou da Globo, né? Se não me engano, né? O Sérgio Chapelin, que do lado do Cid Moreira formou a dupla de locutores que virou a cara do JN, né? Que é o apelido do Jornal Nacional. Até 1983, de locutores de notícia, né? Os locutores estavam naquela época testando novas tecnologias de comunicação que dinamizavam e alteraram o dia a dia da produção do telejornal, como o teleprompter, e também que transformou a forma de apresentar notícia, né? A bancada da transmissão, da geração do sinal em cores, o recurso do videotape, que aos poucos substituiu os usos de filme de captação de notícia. E naquela época, aos sábados, o JN reexibia o esforço de Newton Neuron Domingues, né, na bancada, né, conhecido como locutor do Repórter S. Olha só, peraí. Em 83, Sérgio Chapelin deixou temporariamente, né, o SBT, né, o JN foi para o SBT, né, coisa que pouca gente lembra, né, disso, né. O locutor foi substituído por Celso Freitas, que hoje é o que está na Record, né. Bom, foi estragado na porcaria da Record. Que apresentou o jornal até 1989. Naquele ano, durante a reformulação do JN, do Jornal Nacional, o Chapelin retornou à bancada, aí sim a dupla dinâmica, uma das maiores duplas que eu acho que já apareceu no jornalismo brasileiro, que é o Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Então seguiram juntos na apresentação até 1996. Em 1996, com a chegada de Evaristo Carlos de Andrade no comando do jornalismo da Globo, uma grande reformulação toma curso. A ideia de mudar o conceito de apresentação do Jornal Nacional, promovendo na bancada jornalista envolvido com a produção de conteúdo. A Globo buscava maior credibilidade das notícias e dinamizar as coberturas. Era uma coisa mais protocolar, né? Quando apareciam os apresentadores, né? Só ler a notícia, você não tinha aquela, né? Era uma coisa que eu acho que o jornalista tem que ser assim, né? Eu vou ser sincero aqui, eu não concordo, eu não gosto que apresentador emite opinião, tá? De jornal. Eu sou contra, igual acontece no SBT, né? Igual com a Sherazade, antigamente também tinha o Val Peixoto que fazia isso, na Record, que eles emitem opiniões, né? Na Band, o Boechat, você vê que o Ricardo Boechat era um cara fantástico, né? Mas eu sou contra, eu acho que o apresentador de bancada, ele é o portador da notícia,
né? Ele reporta a notícia, ele transcende a notícia. Quem tem que emitir opinião é algum comentarista especialista que vai aparecer em algum quadro do jornal. Essa, na minha opinião, como era o Arnaldo Zabor, né, no Jornal da Globo. Então o jornalista tem que ser assim, ficar emitindo a opinião dele assim, não gosto, né, dá um ar de sensacionalismo, dá um ar de agressividade, porque a gente vive numa vida de agressividade, né? Então a gente quer ligar a televisão, a gente quer ver pessoas doces conversando conosco, né? E o jornalista tem esse papel, ele tem que ser doce com a gente, não agressivo, né? A gente vive já uma vida de agressividade, né? Algumas pessoas convivem com pessoas agressivas e usam a televisão e o rádio, querem que no rádio e a televisão tenham pessoas doces convivendo com ela. Comigo é a mesma coisa, né? Quando eu comecei a ouvir rádio, eu me apaixonei pelo rádio por conta de pessoas que estavam tratando os outros com suavidade, com doçura, né? Diferentemente da fase que eu passava quando tinha 11 anos de idade, que todo mundo era grosso comigo, todo mundo era estúpido, né? E não é porque eu aprontava, fazia nada, não, é porque as pessoas eram estúpidas mesmo, né? E eu vi no rádio, na televisão, a forma de eu ver gente, digamos, gentil e doce, né? E jornalismo pode ser agressivo, como é a Record, por exemplo, né? Cidade Alerta, que o pessoal é super agressivo, o Datena é agressivo, esses caras tudo jornalismo agressivo, isso não é bom, cara, isso não é bom. A Sherazade, por exemplo. Então tá, foi assistida por então diretor-chefe Almari Soares e 2 nomes escolhidos foram William Bonner e William Bitfib, grande jornalista, mas eu acho que foi uma das maiores jornalistas que eu já vi na televisão. A Lilia Bitfib não era sensacionalista, era pontual, era jornalista de economia também, né, junto com o Joemir Betting, né, eles eram comentaristas de economia, aí depois foram puxados para a apresentação, né, a Lilian Bitfib, né, Lilia Bitfib, não sei o paradeiro dela, pessoal aí de televisão aí, meus inscritos, meus seguidores, que souberem onde está, por onde anda a Lilia Bitfib, escreva aqui nos meus comentários, porque eu nem tenho noção de como ela está, né? Eu sei que ela está viva, né? Espero que ela não esteja passando fome, né? Quando o artista some, eu tenho tanto medo dele estar passando fome, sério mesmo. Artista, jogador de futebol, quando somem, agora em breve youtubers também, até youtubers também já estou preocupado com os que sumiram. Quando somem aí, né, já fico preocupado, será que está passando fome? Será que está usando drogas, essas coisas? Claro que ele é Bitfib, espero que esteja bem de vida. O Globo incluía também um período de comentário de Arnaldo Jabor e Galvão Bueno e a metodologia de Carlos Magno. Eu lembro desse cara, do Carlos Magno. O período foi marcado também pela intensificação da linha investigativa, refática, tal, em 1996, o futuro do emprego no Airbnb, né? Aí teve também uma matéria também investigativa da hora da compreensão da Miriam Leitão, que gosta. E Miriam Leitão, uma grande jornalista, claro que ela tem uma posição política contra o governo do Bolsonaro, mas eu não julgo ela não, pelo contrário. Ela faz o trabalho dela e quem não gosta dela porque não gosta do Bolsonaro, chora, por favor. Em 1998, o Lilia Bitfib deixou o JN e foi substituída pela Sandra Lemberg, que apresenta atualmente lá o jornal Hoje, né? Que era apresentadora do Fantástico, tal. Em 2001, né, quase 14 anos dividido bancada no Jornal Nacional, aí entrou sim um casal aí, que ficou por muitos anos dividido a bancada do Jornal Nacional, a Fátima Bernardes e o William Bonner, né? William Bonner, que deixa a produção para dedicar um projeto. Porque até 2011, né? Até 2011, dezembro de 2011, a Fátima Bernardes e o William Bonner apresentavam, né? Desde 98 e 2011. E aí a Fátima Bernardes sai, né, do Jornal Nacional para tocar o projeto do Encontro com Fátima Bernardes, programa na qual eu já apareci, né? Bom, não vou falar coisa desse contexto aqui. E aí o William Bonner tem uma outra companheira de apresentadora, que é a Patrícia Poeta, até então apresentadora do Fantástico, no último bloco daquela época lá que ele saiu. Aí depois de 3 anos houve uma mudança, né? A Renata Vasconcelos, que era lá do Rio, se não me engano, apresentava jornal local lá no Rio de Janeiro, na RJTV, ou o Bom Dia Rio, né? O pessoal do Rio poderia me corrigir aqui se eu estiver falando uma heresia. E aí a Renata Vasconcelos entra e é o atual casal
a atual casa não, a atual dupla, né, do Jornal Nacional. E o Jornal Nacional está fazendo uma coisa legal, né, que acho que a cada final de semana, cada sábado nesse mês, ele está pegando uma dupla de apresentadores de jornais locais. Então, por exemplo, no último sábado tivemos a apresentadora lá do jornal lá da RBS, do Rio Grande do Sul, com a apresentadora lá da Globo Nordeste de Recife. Talvez vamos ter, por exemplo, aqui em São Paulo, o Tramontina vai apresentar esse jornal. Se bem que o Tramontina já apresentou jornal de rede nacional, já. Se não me engano, já apresentou jornal hoje, alguns anos atrás, né? Então ele já é uma cara conhecida, né? Devia pegar um outro cara de São Paulo ou de alguma afiliada de São Paulo para representar São Paulo, porque o pessoal da Grupo São Paulo já é conhecido, né? No jornalismo, porque aqui a gente transmite quatro, acho que aqui a gente tem o jornal Hoje, temos o Jornal da Globo, né? A gente tem muito o Hora 1 também é transmitido a partir de São Paulo também, então tem 3 telejornal de rede que é transmitido aqui, né? Então o que acontece? O Jornal Nacional, que já tivemos aí várias histórias, né? Tivemos aí vários fatos, né? Infelizmente, o que eu acho que no Jornal Nacional foi uma coisa marcante, que eu acho que é um exemplo que mudou a linha editorial da Rede Globo, que serve aí como lição à Rede Record Televisão e outras emissoras. Tivemos, infelizmente, em 2001 uma matéria com o Tio Lopes, foi investigativo lá, não vou falar que foi uma favela lá, descobriu que tinha uma coisa errada lá. Aí em 2002 ele voltou para o mesmo lugar, e aí houve... é a história do Tio Lopes, que eu não vou ficar falando aqui, porque o canal do Suquita não é o canal para falar de tráfico de drogas, tá? É uma coisa que eu tenho por mim, não falo de crime, não falo essas coisas, né? Crime já basta o programa do Datena, né? Que todo mundo assiste, né? Em vez de a pessoa ler o livro ou assistir canais inteligentes, assiste o programa do Datena, mas tudo bem. E aí o que acontece? Desculpa, perdão. Aí o que acontece? Houve a morte do Tio Lopes, a Rede Globo mudou a sua linha sua linha editorial, e não permitiu mais que emissoras e afiliadas, e principalmente a própria Globo, citassem nomes de facções criminosas, coisas que a Record fala, a Bandeirantes fala, né? A Folha de São Paulo fala, né? Ninguém aprendeu com a Globo, né? Todo mundo quer copiar a Globo em tudo, né? Na estética, na forma de fazer, né? Todo mundo quer copiar na Globo em tudo, mas em linha editorial de respeitar o ser humano, ninguém faz, né? Se você for reparar, a Globo não cita siglas de facções criminosas, graças a Deus, né? Mas tudo bem, é um aprendizado. Uma outra coisa também que teve no Jornal Nacional foi os apresentadores do tempo, né? Os famosos aí, as pessoas do tempo. Tanto é que a gente sabia, a gente começava a ter uma pouquinho de noção na época dos anos 90, se ia chover ou não, vendo o Jornal Nacional, né? A primeira década do Jornal Nacional esteve no ar, havia o desafio de fazer, né, assuntos que atrairiam atenção a todos, né, de Manaus a Porto Alegre, um exemplo de dificuldade de lidar com diversidades regionais. A meteorologia era um dos primeiros anos, o Boletim Jornal Nacional anunciava tempo bom para afirmar que seria sol e tempo mau para dizer que poderia chover. Até alguns espectadores reclamavam que deram um exemplo no Nordeste, que foi castigado pela seca e o sol não respeitava o bom tempo. Porque o que acontece, né? No Nordeste a gente tinha seca, então tempo bom não quer dizer que é o tempo que vai ser coisa boa, no caso da seca, né? Às vezes a chuva pro Nordeste, até pro nordestino, muitos nordestinos até raiz, gostam muito quando chove lá, né? Por causa disso, porque a seca... porque assim, não sei, a pessoa usa o termo sol, acho que é aqui mais pro sudeste, sobretudo no litoral, porque o tempo bom, o sol é tempo bom porque dá pra ir pra praia, dá pra você dar, né, uma surfada, essas coisas, e o tempo ruim você ficar em casa. Então, estou baseando que esse negócio de tempo ruim e tempo bom, o carioca que falou, inventou isso aqui, porque o carioca, ele gosta do tempo bom pra ir pra praia, pra passear, e quando chove, eles ficam presos em casa ou no shopping. Eu sei, porque eu conheço carioca, eu sei como é que é. Em São Paulo é a mesma coisa também, né? Você vê que em São Paulo, quando chove o pessoal sai, mas quando faz sol também o pessoal sai aí nos parques também, né? Então é o termo aqui do Sudeste, né? E os nordestinos não gostavam muito. Apenas em 1991 a previsão do tempo se tornou o quadro fixo, né? Próprio e exibido durante o Jornal Nacional. A estreia foi no dia 8 de junho. Com a jornalista Sambi da Rebreg, a primeira mulher a participar diariamente do Jornal Nacional.
Naquela edição o Cid Moreira anunciou, terça-feira do tempo, tarará, tarará. Era um quadro, na verdade, diário, né? Era semanal. E o curioso é que esse quadro aí estreou em 1991, né? E era diário. Antes, eu não sei qual jornal no SBT, o Feliz fazia. O Feliz, para quem não lembra, quem gosta de televisão, quem lembra, o Feliz é um cara que falava do tempo, mas era meio engraçado, tal. O Feliz acho que faleceu, não? O Feliz, ele já dava o tempo diariamente antes da Globo, antes do Jornal Nacional criar esse quadro da previsão do tempo, né? Uma curiosidade aí, né? O Feliz era de um telejornal lá do SBT, depois ele foi pro Aqui Agora, né? Aí se consagrou no Aqui Agora, o Feliz, né? O projeto do mapa do tempo foi do Antônio Emílio Abrosio, que era feito também como aqui, né? Que adotava aí onde estavam os estados para aprontar aí nos estúdios o mapa de grande estrela, né? Não, porque eu estou lembrando no caso nos Estados Unidos que a moça estava mostrando lá uma obra, lá, uma interdição de uma obra lá nos Estados Unidos, e apareceu o formato de uma coisa, né? Uma coisa que o homem tem, né? Você sabe, né? É momento safadinho aqui no canal, não sei o que, tá? Não posso ser muito safado. Vamos lá, o mapa foi desenvolvido em São Paulo, sendo gravado em São Paulo e aí foi enviado por Janeta lá. Em 1996 ele e o filme assumiram a bancada, e a bancada do tempo já passou aí pela Fábia Scaranzi, que eu lembro dela, Patrícia Poeta, Mariana Godoy, Evaristo Costa, né, que vai estrear na CNN Brasil, né, o Fabrício Bataguin, que foi repórter de o Lúcio Stum, também de São Paulo, Rosana Jatobá, que até um tempo atrás apresentava o Redação Globo na Rádio Globo, né, que mataram a Rádio Globo, para falar a verdade, né, e nesse período a missão da equipe de arte é tornar o quadro cada vez mais interativo. Olha a evolução do tempo aqui, do quadro do tempo, né, do tempo. E agora é mais moderno, e agora quem apresenta é a Maria Júlia Coutinho, desde 2013, Maria Júlia Coutinho. Bom, pessoal, então esse aqui foi, para não ficar longo o vídeo, vamos mostrar os momentos aqui do Jornal Nacional. Aqui mostra também a evolução dos cravos, né, que foi em abril de 74. Esse aqui é criminalidade, eu não vou nem falar. A morte do Dumont, né, do Carlos Dumont de Andrade em 1987, acho que em agosto de 1987, Jornalistas da Bancada em 1996, estreia de Fátima Bernardo em 1998, a redação como cenário, olha, a partir de 2000 que teve a redação como cenário, e a Record copiou a mesma porcaria, né, Record, né, série Fome do Brasil, que eu lembro dessa série, né, de 2001, eu lembro, foi bem tocante. Entrevista com o Ronaldo em 2002, depois da Copa, né? A Fátima Bernardes, que virou também uma estrela da Copa do Mundo, né? Da cobertura da Copa do Mundo, em homenagem ao Tim Lopes. Foi daí que a Rede Globo deixou de citar siglas de facções criminosas. Eles são aí para Record, né? Para Record parar de falar deles, Folha de São Paulo, tá? Quando você vê uma notícia e ter nome de facções criminosas, lembra do Tim Lopes, tá bom? É um conselho de um simples cara aqui da internet, né? Que não sou nada na internet, mas dou um conselho: não fale siglas de facções criminosas. Respeito a memória de Tim Lopes, beleza? Vamos lá. Videochagem. Eu lembro desse videochagem. Que era tipo assim, aconteceu um fato. Por exemplo, eu lembro que era do Lula, que o Lula tava, sei lá, o Lula tava ajudando lá o Fome Zero e tal. Aí ele fez lá o Lula dando comida às pessoas, né? O charge que era feito por Chico Caruso, que é um dos maiores comunistas, né? Que ele tinha um outro irmão também, Chico, e o outro irmão dele também que desenhava também. E eles ainda desenham, o desenho deles, a charge dele está lá no Globo, né? Talvez eles estão desenhando o Bolsonaro, né? O alvo deles é o Bolsonaro, e agora a questão da Amazônia, né? 2005 morre o Papa João Paulo II, né? Que a Jornal Nacional fez uma cobertura, né? O William Bonanno corou de lá. Essa caravana JN. JN no ar, que eles em 2010, que eles para comemorar os 40 anos do Jornal Nacional, 35 anos da Globo, na verdade, né? Não, 45 anos da Globo, eles começaram a percorrer todos os lugares aí do Brasil, né?
Ah, tá. Conquista o Emine, né? O M. Patrícia Poeta estreia. Estreia da Renata Vasconcelos 2014 e o Novo Cenário 2017. É um pouquinho da história do Jornal Nacional, né? Algumas notícias que o Jornal Nacional fez praticamente uma cobertura completa. Bom, pessoal, que Deus esteja no coração de vocês. Desculpa fazer esse vídeo longo, é uma homenagem aqui ao Jornal Nacional. Eu sei que as pessoas vão dizer, Nilson, você não assiste a Rede Globo e tal. Não, não é que eu não assisto, é que algumas coisas da Rede Globo, principalmente do Jornal Nacional, fez parte da minha vida, né? Eu vou contar uma coisa, quando eu era pequeno, lá para 91, 92, né? Eu era o garotinho mirradinho, ruivinho, branquinho, magrelinho. Quando chegava o Jornal Nacional, eu sentava lá com meu pai, lá eu estava numa cadeira, ele estava na outra, a gente ficava assistindo o Jornal Nacional, direto. E também não era no sofá, a gente assistia o Jornal Nacional, né? Para ver qual era. Se bem que a gente já sabia das notícias porque a gente via em outros jornais que passavam antes, né? Dos outros canais. Mas a gente queria ver qual é a opinião da Globo em algumas coisas, né? E é uma coisa que marcou, né? E na verdade, meu pai assistia mais o Jornal Nacional para saber a previsão do tempo. Isso marcou muito, cara. Marcou muito, muito mesmo. E depois a gente perdeu o costume, eu desisti de assistir o Jornal Nacional porque eu preferia assistir outras coisas e ver outras coisas no meu horário. Mas é uma coisa que marca. E na família de várias casas das pessoas, que antigamente era mais, o Jornal Nacional era o jornal principal, né? O ponto de notícia principal. Hoje não é mais, né? Hoje é a internet que é o ponto de notícias principal, mas naquela época era o Jornal Nacional. Bom, que Deus esteja no coração e fui.